Desde quando a internet é a internet que conhecemos hoje em dia, as teorias sobre o que é o famoso lugar chamado Área 51 rodam pela internet. Muitos acreditam que esse lugar é um dos locais mais bem protegidos do mundo e que nenhuma pessoa normal conseguiu encontrar algum meio de entrar neste lugar, ou mesmo sabe o que realmente acontece lá. No vídeo de hoje você vai conhecer um pouco mais sobre este assunto. Conheça agora 5 coisas que você deve saber sobre a Área 51. O controverso Robert Bob Lazar. A Área 51 começou a se tornar a meca das especulações ufológicas ao final da década de 1980, basicamente no momento em que um sujeito chamado Robert Bob Lazar veio à mídia afirmando ser um ex-funcionário da base militar. Lazar afirmou à época que havia trabalhado entre 1988 e 1989 em um setor denominado de S4. As tarefas seriam bem pouco usuais. O pretenso físico-cientista, cujo grau jamais foi comprovado, seria incumbido de realizar engenharia reversa em espaçonaves extraterrestres de formato discoide. Sim, no plural, já que, de acordo com ele, pelo menos 9 modelos distintos foram profundamente investigados por ele e por sua equipe. A ideia era descobrir e posteriormente tomar propriedade da tecnologia de propulsão utilizada pelas raças alienígenas avançadas que haviam desembarcado aqui. Ainda de acordo com ele, o trabalho lhe foi originalmente apresentado pelo Dr. Edward Teller, ucraniano também conhecido como pai da bomba H. Toda a teoria da conspiração deve ter sua dose de dados vagamente científicos, como todo bom escritor de ficção científica bem deve saber. Para Bob Lazar, a consubstanciação do que ele pregava em artigos para a rádio e TV era o unupêntio, um elemento químico transurânico e radioativo, de número atômico 115, obtido apenas de forma sintética até hoje. De acordo com o teorista, o unupêntio era a fonte principal utilizada para a propulsão das espaçonaves alienígenas desmanteladas pelo governo estadunidense. Lazar afirmou que a tecnologia consistia em bombardeamento do material com partículas, o que acaba por amplificar a sua força nuclear, gerando uma distorção de campo gravitacional. Dessa forma, os discoides poderiam alterar dramaticamente a sua relação com o espaço circundante, consequentemente encurtando as distâncias percorridas. De acordo com o destino mapeado, Lazar afirma que os estoques do poderoso material havia sido o presente de uma civilização extraterrestre para os povos da Terra, que deveriam utilizá-los em seus próprios veículos. De fato, a existência concreta do unupêntio foi confirmada por uma equipe de cientistas russos e americanos em 2004, quando o grupo conseguiu produzir o isótopo instável do elemento 115. No que se refere à teoria de Lazar, entretanto, um de seus críticos afirmou que o isótopo obtido em laboratório era incrivelmente efêmero, com uma meia-vida da ordem de apenas alguns segundos e não de anos, como queria o suposto físico. O contra-argumento de Lazar baseava-se no fato de que o unupêntio das naves da Área 51 havia sido composto em formações estelares distantes. Isso os tornaria mais estáveis do que as suas contrapartes obtidas em laboratório por meios convencionais. Por fim, ele afirma, um futuro próximo, o 115 ainda não servirá como combustível. Por que a Área 51 recebeu esse nome? Apesar de não ser muito surpreendente, a explicação mais consistente que encontramos sobre o nome Área 51 remete ao início da Guerra Fria, nos anos 50, quando o governo americano reservou uma boa quantidade de terras no deserto de Nevada para seus treinamentos. Naquela época, a região passou a ser chamada de Área de Testes de Nevada, NTS, segundo a sigla em inglês. Segundo contam, ali parecia um bom lugar para testes nucleares e demais treinamentos necessários aos soldados americanos, como práticas de tiros e pousos de emergência, além de ser uma área isolada da população, o que evitaria curiosos e acidentes, e se tratava de uma região de tempo seco, propício para todos esses objetivos. Foi então que, para controlar melhor os espaços dessa área, ela foi dividida em unidades menores. Cada uma dessas subdivisões, então, foi numerada aleatoriamente, passando a ser chamadas de Área 1, Área 20, Área 10, por exemplo. A intenção era exatamente evitar a criação de um padrão, já que para os militares isso facilitaria o sigilo da região. Acontece que nem todas as áreas ficaram dentro da chamada NTS. Foram exatamente essas regiões, fora da grande área, que acabaram sendo destinadas para os testes nucleares, como a Área 52 e 53, que alguns afirmam serem usadas desde 1963 para essa finalidade. A famosa Área 51, assim, parece pertencer também a esse esquema aleatório de numeração e nomeação, ou seja, não há nada de extraordinário de escolha do nome pelo qual ficou conhecida. Aliás, essa área só se sobressaiu sobre as outras porque alguém, em algum momento, desconfiou das atividades que ali eram desenvolvidas. O acesso à base é extremamente restrito. A localização remota ajuda a manter as atividades, figurativamente, sob o radar.
assim como a proximidade do local onde fica a base. Para ter acesso, você precisa de uma autorização de segurança superior, bem como um convite dos mais altos níveis da comunidade militar ou inteligência. Todos aqueles que trabalham na Área 51, seja militar ou civil, devem assinar um juramento concordando em manter tudo em segredo. O espaço aéreo, acima da base, é conhecido como o R-4808N e é restrito a todos os voos comerciais e militares não originários da própria base. Na verdade, os pilotos que voam sobre uma das zonas tampão que cercam o R-4808N enfrentam punições de seus comandantes. Sempre que um piloto voa através de uma zona tampão, o exercício de treino termina imediatamente e o piloto é ordenado de volta à base. Voar sobre o R-480N é uma ofensa muito grave e os pilotos podem enfrentar uma corte marcial e um tempo na prisão como resultado. No lugar é possível se deparar com diferentes tipos de scanners e sensores que detectam a presença de viajantes ou aventureiros na região, caso os militares não consigam perceber, é claro. Existem antenas óbvias que qualquer um é capaz de perceber no local, mas também sensores escondidos no solo capazes de detectar pessoas indesejadas. Existem ainda, é claro, os seguranças que estão sempre patrulhando o local. Eles se aproximam em caminhonetes brancas altamente armados. Ainda que a área seja militar, os chamados Camo Dudes não são. Eles são contratados como uma espécie de mercenários e seguranças para proteger a região. Luke Reed, U-2, o avião espião que ajudou a criar a Área 51. O militarismo sempre foi pioneiro e propulsor na criação de tecnologias fantásticas, sendo que algumas delas passaram a fazer parte da nossa rotina civil mais tarde. Um dos resultados dessas pesquisas e desenvolvimentos é a aeronave Luke Reed U-2, o avião construído da década de 50, capaz de voar até o limite de troposfera para monitorar alvos em solo sem ser percebido pelos radares inimigos. Usado pela Força Aérea dos Estados Unidos, ele está envolvido com as teorias conspiratórias que delatam o misterioso complexo secreto do governo norte-americano, conhecido como Área 51. A ideia de criar uma aeronave de reconhecimento que pudesse sobrevoar o espaço aéreo de outro país surgiu entre os militares dos Estados Unidos no início de 1950, quando a Guerra Fria esquentava e a tensão entre as potências econômicas e bélicas da época só aumentava. O exército norte-americano queria encontrar uma forma mais eficiente de mapear o território soviético e descobrir as verdadeiras intenções de seus rivais nessa guerra não declarada. Até então, os aviões de vigilância eram basicamente bombardeiros adaptados que estavam vulneráveis às artilharias antiaéreas. Foi então que se pensou no desenvolvimento de um veículo capaz de atingir uma altitude tão alta que o colocasse fora do alcance de caças, mísseis e até mesmo de radares. A Força Aérea forneceu contrato para algumas empresas na tentativa de fabricar esse avião. A companhia Lockheed Martin Corporation, hoje Lockheed Martin, ficou sabendo da proposta militar e resolveu elaborar o projeto. O conceito inicial da aeronave da Lockheed não possuía trens de pouso e só podia aterrissar por meio de uma espécie de esqui, sendo rejeitado pelo exército dos Estados Unidos. Porém, a ideia chamou a atenção de alguns especialistas que propuseram a CIA, a agência de inteligência do país. O então presidente aprovou o pedido e liberou 22,5 milhões de dólares para a fabricação de 20 aviões, sendo o modelo finalmente batizado como U-2, uma referência ao termo utilidade. E foi assim que o Luke Reed U-2 foi apelidado de Dragon Lady, saiu do papel e levantou o voo no dia 1º de agosto de 1955, em uma região de testes militares próximo a Groom Lake, no deserto de Nevada. Você já ouviu falar nesse lugar? Pois é ela mesmo. A Área 51, a misteriosa base militar que supostamente esconde pesquisas e experiências com tecnologias alienígenas e que só teve sua existência admitida pelo governo dos Estados Unidos em 94. Assim como base, tudo sobre esse complexo militar não se sabe exatamente qual é a relação e atuação que esta aeronave teve com as atividades desenvolvidas nesse temido lugar. Há quem diga que a pista de pouso construída ali foi planejada especialmente para o U-2 e que a aeronave foi na verdade desenvolvida para chegar o mais próximo possível do espaço e tentar avistar ou coletar sinais de extraterrestres. Mas e você? Gostou do vídeo de hoje? Então deixa pra gente a sua opinião aí nos comentários e não esquece de deixar o seu gostei e também se inscrever aqui no canal. Se quiser uma segunda parte deste vídeo, já sabe o que fazer. Valeu e até a próxima, galera aqui do Universo Curioso.